Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estarei falando sobre 10 consequências se o Brasil ganhasse a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Espero que vocês gostem do vídeo. Estou fazendo ele após ter feito um sobre 10 consequências se a seleção argentina perdesse a final da Copa de 2022. E espero que vocês gostem e deixem nos comentários a sua lista pessoal. Primeira consequência, caso a seleção brasileira fosse campeã do mundo em 2022 no Catar. Esta é muito óbvia. O Brasil seria hexacampeão mundial e ficaria com 2 títulos à frente da seleção da Alemanha e da seleção italiana. Se tornaria um rei absoluto do futebol mundial e, a nível sul-americano, seria considerado um gigante, sem comparações com a seleção da Argentina ou do Uruguai. Segunda consequência, caso a seleção brasileira fosse campeã mundial em 2022 no Catar. Neymar seria considerado uma das grandes lendas do nosso futebol. Ninguém duvidaria mais da capacidade do menino Ney. Embora todos nós saibamos que ele é com certeza um dos melhores jogadores que nós já tivemos, muitos torcedores ainda têm uma resistência a considerar ele como tal. Isto porque nesta concepção destes fanáticos, Neymar nunca ganhou algo relevante com a seleção brasileira e por isso não está no mesmo patamar de jogadores como Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, enfim. Porém, se a seleção fosse campeã mundial, isto cairia por terra. Terceira consequência, caso o Brasil fosse campeão mundial em 2022. O Brasil romperia a maldição de não ganhar contra europeus em fases eliminatórias. Esta maldição vem desde 2002. O Brasil não consegue ganhar de seleções europeias em fases eliminatórias. Isto seria superado caso a seleção fosse campeã mundial em 2022. Quarta consequência, caso a seleção brasileira fosse hexacampeã do mundo. A França perderia sua primeira final. Eles já jogaram 4 finais de Copa, mas todas as ocasiões em que empataram, a partida foi para os pênaltis, ou seja, em tempo normal, os franceses nunca perderam uma final de Copa do Mundo. E eu imagino, como bom brasileiro, que nós conseguiríamos acabar com esta invencibilidade francesa e trazer o título para o Brasil com muita facilidade, ao invés de levar a partida para os pênaltis e ter que sofrer. Assim eu imagino. Quinta consequência, caso a seleção brasileira fosse campeã do mundo em 2022. Pelé teria visto o Brasil ganhar o hexacampeonato. Seria algo realmente fantástico. O rei do futebol teria a possibilidade de se despedir de nós brasileiros e antes de partir, ele teria tido esta alegria de ver o Brasil ganhar o hexacampeonato. Sexta consequência, Vinícius Júnior provavelmente iria ganhar a bola de ouro. Isto porque a Copa que ele fez foi espetacular. E se a seleção brasileira chegasse em uma fase mais aguda, como a final, e conseguisse vencer a competição, sem sombras de dúvida, Vini ganharia a bola de ouro.
Sétima consequência, caso a seleção brasileira fosse campeã do mundo em 2022. Messi iria se despedir das Copas sem ter conquistado a competição, após ter lutado tanto por este título. Seria algo muito triste para os argentinos e para o futebol. Mas eu sou brasileiro, então eu ficaria muito feliz se a seleção tivesse conseguido este título em 2022. Mas para a carreira de Messi seria algo catastrófico. Oitava consequência, caso a seleção brasileira fosse campeã do mundo em 2022. O nosso futebol voltaria a ser referência para o resto do mundo e nós seríamos vistos de outra forma pelas seleções adversárias. O Brasil voltaria a ser aquela seleção que dava medo, aquela seleção ofensiva do jogo bonito. E os fantasmas do passado seriam esquecidos, como o 7-1 e aqueles jogos horríveis na Copa de 2010. O nosso futebol voltaria ao lugar do qual nunca deveria ter saído. Nona consequência, caso a seleção brasileira fosse campeã do mundo em 2022. Tite sairia da seleção como um dos melhores técnicos da nossa história. Décima consequência, se o Brasil fosse campeão do mundo em 2022. Jamais seria cogitado a possibilidade de um treinador estrangeiro dirigir a nossa seleção.